ciência e tecnologia e de educação, existe boa vontade parlamentar. Nós expusemos esse tema na Assembleia Legislativa e 2 deputados, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e o outro deputado, presidente da Comissão de Educação, apoiaram e fizeram uma homenagem mais do que devida ao Dr. Fernando Mendonça, tá certo? Então, existe sim, existe apoio da mídia, a mídia, digamos, eu irresponsavelmente, aqui entre aspas, fiz aqui com o Dr. Fernando uma rotina, digamos, de mais de 10 programas de rádio e televisão, fora as entrevistas por telefone. Ou seja, existe uma receptividade da imprensa, que representa a sociedade, logicamente, existe boa vontade do governo, existe boa vontade da academia, existe boa vontade da iniciativa privada. Compete-nos agora fazermos um projeto para pegarmos essas verbas, que tem aí, que foram ditas aqui, que nós, nordestinos e do Norte-Nordeste, não temos tido competência de ir buscá-las, porque faltam projetos. E projetos se faz com cabeças. Então, cabeça nós temos do Dr. Fernando, cabeça nós temos de inúmeros doutores de alta competência no estado do Ceará, boa vontade política existe, da associação privada, da iniciativa privada também existe. Então, meu amigo, mãos à obra, a gente darmos as mãos, criarmos essa sinergia e de forma exponencialmente e passarmos para um trabalho real, ou seja, tem que formatar, tem que pôr no papel. E estamos tendo ajuda, sim. Logicamente, como eu disse no início desse programa, a minha posição nesse papel, ela é totalmente não oficial. Digamos, estou apenas aqui, digamos, cumprindo o papel do SIC, que é de pensar, do livre pensamento. Então, logicamente, instituições com competência e com poder, o Estado, que a academia, dará prosseguimento a esse espaço. Mas eu não sei quanto tempo nós temos ainda, Luiz, mas eu queria somente, digamos, falar de uma outra faceta aqui do Fernando, que muito me encantou. Doutor Fernando, digamos, fomentador também de grandes projetos culturais e me corrija, Fernanda, digamos, como é que funciona o programa, localiza virtuosos na área de música e pega essas crianças, esses adolescentes e tenta mandá-los para centros internacionais ou nacionais de melhoria. É uma pessoa, digamos, que como empresário, grande amigo das artes, tem promovido concertos internacionais na residência dele em São José dos Campos. Isso, eu até brincando, Fernando, diz que nós temos várias eu diria, zona de convergência. Ele é engenheiro, eu também sou. Ele nasceu em Guaramiranga, eu nasci em Guaraciaba. É tudo na mesma região ali, ele pilotou aviões na Segunda Guerra Mundial, eu pilotei o Transleve. E por aí vai. Tem muitas convergências. E também temos, digamos, assim como ele, algum projeto dessa área cultural. Eu queria, doutor Fernando, se tiver tempo ainda, falasse desse projeto, digamos, das virtuosas e dos projetos culturais na sua residência, doutor Fernando. Eu não sei se isso é grande interesse. Eu preferia substituir o tempo que eu disponho, seria bonito, para falar sobre outro assunto que converge com o que o Expedito estava falando, né? Entre as modas que eu mencionei no início, existe a moda de meio ambiente também. Da sustentabilidade, né? Sustentabilidade e meio ambiente. Ele fala em aquecimento global, mudanças climáticas. O senhor acredita na tese do aquecimento global? Dizem que é uma teoria conspiratória. Não é conspiratória, existe cientificamente provado, entendeu? E a imprensa não dá importância, porque não dá para comparar um grupo do tal do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é constituído de 2.500 cientistas, só são 110, o resto são políticos, né? Fomentando o aquecimento global, baseado em coisas que o ex-presidente americano Al Gore escreveu, que os níveis do mar vão subir 6 metros, a temperatura vai aumentar 2 graus em 100 anos, e imputa isso ao homem. São problemas antropogênicos, geração de coisas ruins pelo homem, né? E não é bem assim, né? Esses problemas são problemas totalmente de energia solar. Hoje está acontecendo temperatura de 36 graus na Sibéria. Há 92 anos atrás aconteceu a mesma coisa. As enchentes na Ásia, na China, há 48 anos também. No Ceará, houve grande seca de 1877, mas houve também as grandes enchentes de 1924. Né? Então, essas mudanças aconteceram muito antes de haver a poluição provocada pelo CO2 dos veículos, dos automóveis e dos aviões. Esse novo grupo não tem voz na imprensa, mas ele tem uma lista que está na internet de 33 mil cientistas mundiais dizendo que o caminho não é esse. O caminho deriva da energia, toda a nossa energia vem do Sol. E o Sol emite energia de várias modas, várias faixas do espectro, e tem um ciclo
solar de 11 anos com outro de 22. Mas esse de 11 anos, às vezes ele cessa de existir. Ele deixou de existir em 1645 a 1710. Depois, de novo, esse era o Mulder Cycle. Depois apareceu o Dalton, 1780, 90 até 1830. Onde, quando o Sol deixa de ter o seu ciclo de atividade solar, a atividade solar é medida pelo número de manchas solares. A mancha solar está associada a fortíssimos campos magnéticos gerados pelo Sol. Explosões no Sol também. Sol, vento solar, aquele negócio. Bem, quando há essa explosão, o campo magnético é intenso, toda a matéria intergaláctica, que chamam de raios cósmicos, não são raios, são partículas energizadas, são defletadas e fogem da Terra. Quando elas fogem da Terra, deixa de formar nuvens na superfície. A maioria das nuvens baixas são formadas pelas colisões dessas partículas com as partículas de vapor d'água e forma nuvem. A nuvem que dá a temperatura terrestre. Você passar debaixo da sombra de uma nuvem de automóvel, você nota quando sai da sombra e pega o sol. Muito bem. Essa geração, né, de mancha solar está acontecendo agora. Nós estamos no ciclo 24, esse de 11 anos. E esse ciclo já está atrasado 10 meses. Com atraso de 10 meses, está provocando invernos fortíssimos na Europa, invernos brasileiros também muito fortes no sul. Essas temperaturas atuais são há 38 anos que não tem iguais, né? Eu já vi geada em São José dos Campos, aconteceu de novo esse ano, depois de 38 anos. E ninguém dá ouvido a essa gente que está propugnando, que são chamados até de céticos pelos propositores do... E eles estão mudando o enfoque, em vez de chamar aquecimento global, estão chamando agora mudanças climáticas. Mas essas mudanças sempre existiram, né? A temperatura na Idade Média era mais alta do que presente. Agora, como medir isso? É um método indireto de colisão dos tais raios cósmicos, que forma o berilo 10, né, e o carbono 14, e eles se precipitam no fundo dos oceanos ou em cima da camada de gelos polares. E o gelo acumula em cima 2, 3, 4, 5, 10 mil anos, então dá para você medir temperaturas indiretamente nos últimos anos. Agora, a pesquisa aí espacial... outra coisa também, derreteu o gelo do Ártico. Então o navio está atravessando aquecimento global, não, mas não foi direto. Existe, do mesmo jeito que existe uma corrente marítima que vai até a Europa, né, provocada pelo calor do Golfo do México, existe uma outra dominada pela Lua, que é suboceânica e atravessa o Ártico, e ele derreteu o gelo por baixo, não foi por cima. Fantástico. Mais ainda, é que se você pegar esse copo e encher d'água até a borda e colocar uma pedra de gelo, quando o gelo derreter, ele não vai transbordar. Então, derreter o gelo do Ártico não vai aumentar o nível dos mares. Aí não, mas... Quer dizer, a teoria do Al Gore está totalmente furada. Furadíssimo, e ele está sendo processado, porque os soldados corrompidos, propositalmente, em certos centros da Inglaterra. Né? Então, tem muita coisa para acontecer para mudar essa moda. Doutor Fernando, e eu vejo que a isso NASA tem pesquisado bastante isso. Tem, né? duas cadeias dentro da NASA. Tem um pessoal favorável ao aquecimento global e tem os contrários. O contrário é muito maior, mas não aparece na imprensa. Né? A imprensa parece que dá mais notícias sobre crimes, sobre mortes, sobre coisas ruins da natureza, e não das coisas boas que vão acontecer. Então, eu preciso ver também que essa parte de energia vai eventualmente mexer também nessa parte. Teria um impacto, digamos, impacto ambiental, ou ela seria uma qualificação? É interessante falar em poluição, porque realmente existe poluição, mas a poluição existe nas grandes cidades. As temperaturas mundiais que a gente dá como médias não são medidas em áreas remotas, são medidas nas cidades que são aquecidas, são ilhas de calor. São Paulo, hoje em dia, eu estou distante de 100 quilômetros, tem diferença de 3 a 4 graus de temperatura, porque lá está cheio de asfalto, cheio da coisa, e o meu está cheio de árvores que eu plantei. Perfeito. É diferente. Agora, estamos chegando ao final do programa e a minha curiosidade agora como jornalista é saber assim, quais serão os próximos passos, doutor Fernando. O senhor que é um supersônico em termos com um currículo desse tamanho, quer dizer, e um currículo não só acadêmico, mas um currículo com resultados pragmáticos aplicados. Como é que o senhor vê potencialmente essa ideia aqui no Ceará? O senhor acha que nós teríamos num cronograma essa forma física? Isso vai ter que ser colocado no papel, como ele falou, né? Eu acho que tem que pegar um pequeno grupo, estabelecer agora um documento escrito, tem que ser em papel, tinta branco e preto,
e nos vários caminhos governamentais e empresariais fazer circular. E o senhor tem toda a disponibilidade para ser o grande indutor do Eu tenho programa. disponibilidade para ajudar. Eu não posso ser o foco de execução, eu posso ser o foco de ideias. A minha ideia era criar uma organização não lucrativa no Ceará, facilmente, com um conselho de fundadores grande e um conselho administrativo. Eu podia participar desse conselho, estabelecer um núcleo e aí gerar inicialmente propostas de financiamento da FINEP, do governo. Agora, doutor Fernando, uma curiosidade, como é que se sai de Guaramiranga para Stanford e para a NASA? Como é que é esse voo? Isso mostra que é o seguinte, eu passei 26 anos estudando em escolas, então um dia tinha que parar de estudar para realizar. Eu nunca paguei um tostão para a educação. Eu nasci de uma família relativamente pobre, classe média, no interior do Ceará. E chega lá. Então, é querer fazer. Não teve meios. Todo mundo tem meios. É saber usar os meios que existem à disponibilidade. Então, eu acho que foi por aí. Agora, é necessário ser teimoso, ser indisciplinado, ser taxado de várias coisas, entendeu? Uma indisciplina administrável, né? Claro, é lógico. Se você não for disciplinado, você não faz as coisas no Brasil. Porque a burocracia e a lei é de tal forma rígida que você vai importar um equipamento científico e usa para importação uma lei que é feita para... A lei está lá para você não importar. Não, a lei foi feita para construtoras de estrada, não tem nada a ver com ciência, mas é a mesma lei da importação, você vai 3866, né? É incrível. Então, a burocracia impede qualquer coisa. Por isso que eu acho que esse instituto tem que ser gerenciado, com gestão, dentro do órgão civil. Uma forma heterodoxa de gestão, porque senão não vai funcionar, não vai acontecer. Não vai funcionar, não pode ter horário de expediente normal, é diferente. Né? E como é que parte daqui do setor privado, Baltazar, e da Academia Expedito veio assim essa perspectiva? Eu sou um agente fomentador, centralizador, eu acho que o importante disso é um Baltazar. Esse cara faz milagre, entendeu? Então, ele consegue juntar pessoas como Expedito e dezenas de outras. Então, precisa um agente que tenha essa permeação na sociedade. O Baltazar já está lhe alcançando. Ele saiu de Guaraciaba e já está na Avenida Paulista, capilarizado em todo o Brasil. Ele está chegando, já está olhando para Stanford. Boas perspectivas, então, Baltazar. Existe boa vontade, existe seriedade de propósito e nós precisamos, além do mais. Então, eu creio plenamente e digo que já vejo esse instituto produzindo energia a partir do sol, ou seja, como um fato real. É só questão de 15, 20 anos e, como disse o doutor Fernando, vamos ter o nosso Prêmio Nobel em Energia aqui do Ceará. A meta é 20 anos, o nosso Prêmio Nobel. Estaremos lá para ver, né, Fernando? Estaremos lá. Estaremos lá. O Ceará, como grande fornecedor de cabeças para o ITA, tem as condições objetivas já dadas. Não é só do ITA, não. Você vê em música, quem foi Eleazar de Carvalho? Eleazar. O que é que ele fez em termos de música até hoje? Essa semana passada terminou o Festival de Campos de Jordão, estive lá. Todo mundo sente ainda a presença dele, né? Você vai na área de tecnologia aeronáutica, Cassimiro Montenegro, filho, cearense. Você vai na área de energia nuclear, novos códigos de permeação, você vai Amarante, cearense. Então, tem muita gente que migrou e não tem renome no Ceará, mas lá fora... O senhor é um caso claro disso. Fernando de Mendonça foi o nosso entrevistado de hoje no ciclo de debate do Centro Industrial do Ceará, que chegou ao final. Quero agradecer a presença de Expedito Parente e de Francisco Baltazar Neto, e principalmente a sua audiência. Até o próximo programa. Grupo Marquise. Qualidade é a nossa marca.